Tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio, eu sou cirurgião vascular e angiologista e hoje eu vou dar uma visão geral sobre doença venosa crônica em membros inferiores. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você me siga e se você já me segue, eu peço que você compartilhe com outras pessoas para que a gente possa divulgar cada vez mais saúde vascular. Eu vou dar uma visão geral sobre doença venosa crônica nos membros inferiores. Vem a ser doença venosa crônica. A doença venosa crônica se refere a um amplo espectro de anormalidades nos membros inferiores de longa data. Geralmente, e com o tempo, a doença venosa crônica ela pode promover uma hipertensão venosa nos membros inferiores, uma pressão aumentada na circulação venosa. Isso pode promover, no longo prazo, alterações morfológicas na pele, com ou sem sintomas. Então, a pessoa pode ter a doença venosa crônica sem sintomas. Geralmente, quando ela tem sintomas, ela apresenta uma série de sinais clínicos nas pernas que podem variar desde pequenos vasinhos até mesmo úlceras venosas nos membros inferiores. Agora, como se forma a doença venosa crônica? Bom, várias são as causas. Você pode ter desde pessoas sedentárias que usam muito mal o segundo coração nosso, que são a bomba da panturrilha, as duas batatas da perna, a musculatura gastrocnêmica. Você pode ter alguma doença nas válvulas das veias, promovendo um refluxo. Você pode ter também, como causa de doença venosa crônica, um paciente que teve trombose venosa, que causou uma obstrução no retorno venoso, que acabou ocasionando uma quantidade grande de sangue na perna, um represamento. E esse represamento causa uma hipertensão venosa, que pode promover alterações anatômicas, fisiológicas e até histológicas. E essas alterações, seja anatômicas, seja fisiológicas, ou seja, na configuração da pele, podem variar desde pequenos vasinhos, as telangiectasias, as aranhas vasculares, até casos mais graves, como presença de úlceras na perna. Agora, o que causa espectros diferentes, por que o paciente evolui mais gravemente e outro mais levemente, isso ainda é motivo de discussão no meio científico. Eu vou falar com vocês agora um pouco sobre estatística, vou falar com vocês agora sobre aspectos epidemiológicos. Para você ter uma ideia, até 50% da população apresenta doença venosa crônica. O que significa dizer que se você for no meu consultório, no consultório de um angiologista ou de um cirurgião vascular, é quase certo que a gente vai encontrar algum tipo de alteração na pele. Ou seja, é muito prevalente a presença de doença venosa crônica que pode se manifestar por meio de varizes nas pernas. Agora, é importante a gente observar que esse 50% de prevalência pode variar de população para população. É muito interessante, é muito importante a gente estratificar os casos mais graves dos casos mais leves. Obviamente, os pacientes que têm vasinhos pequenos, as telangiectasias, são muito mais prevalentes do que casos mais acentuados, como uma presença de uma úlcera, por exemplo. E é muito importante você fixar isso. É difícil a gente prever quais pacientes vão evoluir de forma mais grave, com varizes mais grossas, mais calibrosas, com muitos sintomas, daqueles pacientes com casos mais sutis, pequenos vasinhos. É mais ou menos sabido que as varizes são mais frequentes nas mulheres, mas isso dependendo da população estudada. No consultório, por exemplo, a gente recebe muito paciente com queixas estéticas e com alguns sintomas. E aí, nesse caso, a prevalência do público feminino é muito mais evidente. Mas existem trabalhos que mostram que a gente pegar uma população de trabalhadores, os pacientes do sexo masculino tiveram uma leve prevalência em relação ao sexo feminino. Mais do que isso, a doença tende a ser mais grave nos pacientes do sexo masculino. Também é sabido que a população idosa tem mais vasinhos, tem mais varizes, apresenta uma incidência muito maior de doença venosa crônica. Ou seja, a doença venosa crônica vai avançando com a idade. Ou seja, a história natural da doença é cada vez agravar e piorar mais. Por isso que uma das grandes chamadas da doença venosa crônica é a gente tratar o quanto antes, tentando assim frear o processo de evolução da doença venosa crônica. É interessante a gente observar que a evolução ela não é linear, ela se dá em saltos. Você pode passar anos sem a doença, anos sem evolução e, de alguma forma, algum gatilho dispara e a doença pode avançar. Então, como eu falei para vocês, a doença venosa crônica pode variar desde pequenos vasinhos, telangiectasias, até quadros mais avançados, como, por exemplo, a presença de fibrose nas pernas, ali próximo à região do tornozelo, ou mesmo aparecimento de úlceras. Mas veja, esses vasinhos pequenininhos, quando eles estão em grande quantidade na região ali do tornozelo, no pé, ele costuma se apresentar como se fosse uma coroa contornando, arrodeando todo o tornozelo. A gente chama isso de coroa flebectásica. E nesse caso, é sugestivo de uma doença mais avançada das doenças. Tá? E quais são os fatores de risco para o aparecimento de doença venosa crônica? Bom, eles são os mais variados. A gente tem
sexo feminino, idade avançada, geralmente a partir dos 40 anos. 40 anos é mais ou menos a idade corte. A partir dessa idade há uma tendência maior do aparecimento de varizes. Multiparidade, a pessoa que tem muitos filhos, geralmente a partir do terceiro filho é quase regra da pessoa ter. O passado de trombose venosa nos membros inferiores. Agora, interessante, somente 1/3 dos pacientes com doença venosa grave tem uma certa ligação com trombose venosa. E para a gente terminar sobre essa questão de fatores de risco para o aparecimento de doença venosa crônica, a gente tem o histórico familiar. Muitos estudos sugerem um forte componente familiar de doença venosa crônica. Ou seja, se os pais têm, é quase certo que a pessoa vai desenvolver também. Quando os dois pais têm, tanto o pai como a mãe, quase 90% da pessoa, do filho, vai desenvolver varizes ou doença venosa crônica. Por outro lado, se nem o pai nem a mãe têm, a chance da pessoa desenvolver doença venosa crônica cai bastante, em torno de 20%. Agora, olha que interessante. Quando a mãe tem, é mais ou menos um aspecto comum. Mas quando o pai tem, que é muito menos comum, considerando que a doença venosa crônica é mais comum nas mulheres, se o pai tem, é um sinal de maior transmissão da doença genética, ou seja, a doença tende a ser um pouco mais acentuada. Agora, alguns aspectos interessantes. Sempre se especulou que a população caucasiana, a população branca, tivesse mais varizes, mas não se comprovou nenhuma prevalência maior, nenhuma diferença étnica no aparecimento de varizes ou de doença venosa crônica. Agora, o que se imagina é que a população ocidental, por trabalhar mais em pé, fica muito tempo em pé, o estilo de vida poderia predispor ao aparecimento de varizes ou de doença venosa crônica com uma prevalência maior. Mas também há estudos que não demonstram nenhuma alteração pelo estilo de vida. Bom, e para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui. Essa vai ser a parte 1 do meu vídeo sobre doença venosa crônica. Eu vou lançar nos próximos dias a segunda parte, abordando características, sinais, sintomas, como é que a gente faz para diagnosticar e principalmente como é que a gente faz para tratar, quais são as opções de tratamento, seja tratamento clínico, seja espuma, laser, cirurgia. Nos próximos dias eu estou lançando esse vídeo aí. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você transmitir para outras pessoas para a gente cada vez mais divulgar o nosso trabalho. Um abraço!